Boa noite. Vamos pegar as nossas Bíblias, abri-las em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, hoje nós vamos ver os versículos 24 a 30. O devido reconhecimento. Quero começar lendo o versículo 23, que foi o último que nós fizemos, onde nós paramos na mensagem anterior desse livro. Daniel 2, versículo 23 diz: A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este caso do rei. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu santo nome por essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos louvarmos o teu santo nome. Essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podermos analisar a tua palavra e ver como o Senhor atua nos eventos históricos, como o Senhor é sábio, poderoso, como o Senhor faz todas as coisas de acordo com os teus propósitos. Agradecemos por essa oportunidade que temos de juntos louvarmos o teu santo nome, reconhecendo quem o Senhor é e que é digno de todo o nosso louvor, e que possamos, por meio da tua palavra, entender a necessidade de que cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que de fato essa verdade seja uma realidade também em nossas vidas, e não apenas nos personagens bíblicos que nós estudamos. Que o Senhor seja um Deus real para nós, não apenas um Deus que nós ouvimos falar, que faz milagres nas vidas dos outros, mas que possamos também ser testemunhas do Deus que o Senhor é para conosco. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. O devido reconhecimento. Quanto mais eu tenho estudado o livro de Daniel, mas eu me deleito na soberania de Deus. A Ele toda a glória para todo sempre. Vimos no episódio anterior que os filhos de Deus não devem ficar apavorados com situações difíceis. Nós vimos que Daniel e seus amigos estavam numa situação bem difícil. O decreto de morte já tinha sido mandado. E os executores, a guarda executora estava à porta lá para levá-los para a execução. Mas eles não ficaram apavorados. Muito pelo contrário, nós que somos cristãos e conhecemos o Deus da Bíblia, temos todos os motivos para agirmos com domínio próprio, com prudência, com sabedoria em todos os dias de nossas vidas. Nós veremos também que aquele que tem um coração convertido sabe se colocar no seu lugar com toda humildade. Nós que somos convertidos temos que evidenciar a humildade em nossas ações no dia a dia. A história continua a partir aqui do versículo 24. E diz assim: Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Sabemos que a esse ponto da história, ele já tinha recebido a revelação, eles tinham orado e e Deus havia revelado para ele. E rapidamente ele foi conversar com o chefe
da guarda. Essa história, o restante de toda a história desse capítulo, nós podemos dividi-la em 3 fases. A primeira nós já vimos, que foi quando o rei pediu para que eles revelassem o sonho, e eles não conseguiram, então o rei mandou matá-los. E daqui para frente podemos dividir em mais 3 fases. Uma delas é os acontecimentos antes da revelação. É o que nós vamos ver hoje. A história, quando nós passamos lendo meio desapercebido algumas coisas, não percebemos alguns detalhes importantes. Então, eu não estou querendo simplesmente contar uma história que às vezes é bem conhecida e deixar detalhes importantes passar. Então, por isso que eu estou dividindo bem essa história, apesar de não ver a hora na próxima, que vai falar a revelação do sonho, mas se eu fizesse isso, eu teria que pular algumas coisas. Então, estamos dividindo então os acontecimentos antes da revelação, que é agora os versículos 24 a 30. É claro, nos versículos 31 ao 45, nós temos aí a revelação do sonho e a interpretação, que é a parte bem mais empolgante aí da história, e tem tudo a ver com o que está acontecendo nos nossos dias. Começa daquela época e nós conseguimos perceber pela história com datas precisas que todas as coisas aconteceram e nós estamos bem num determinado ponto daquela estátua. Então, é uma parte muito interessante analisarmos como que Deus, Ele revela uma coisa que aconteceu há centenas de anos atrás e hoje nós podemos comprovar historicamente e arqueologicamente que realmente todas essas coisas aconteceram. Então, se daqui para trás tudo está certo, e até os mais céticos concordam que essas coisas realmente aconteceram, então podemos crer que daqui para frente também vão acontecer. E o final, a última fase dessa história, os acontecimentos após a revelação, os versículos 46 a 49. Veremos que Deus é engrandecido em todas essas fases. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos reis, Ele é o revelador de mistérios. Por esses e outros motivos, não há razão para apavoramentos da nossa parte. É o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. Podemos confiar nele plenamente, todos os dias, todos os instantes das nossas vidas. Continuando a história, então, Arioque, que tinha grande influência, como eu já disse, ele tinha 2 funções no reino. Ele era o chefe da guarda executora e ele também era o encarregado do rei, tipo um ministro, alguém muito importante no ministério. Ele tinha grande influência no Império Babilônico. E ele levou Daniel ao rei e disse: aqui está um daqueles judeus que vieram como prisioneiros, ele vai explicar o sonho. O rei logo de cara quis saber se ele iria contar o sonho e depois interpretá-lo. E Daniel respondeu: não existem sábios nesse mundo que possam fazer o que o Senhor exigiu, a não ser o Deus do céu. Daniel, além de revelar o sonho, também revelou que antes de sonhar, o rei estava pensando no futuro do seu império. É um detalhe que às vezes passa despercebido na leitura, porque o rei falou: eu quero alguém que interpreta o sonho, me revela o sonho e me dê a interpretação. Daniel, além de revelar o sonho e dar a interpretação, ele falou que antes dele sonhar, ele estava pensando sobre o futuro do império dele. Ele acrescentou uma coisa. Imagina o rei ouvindo aquilo, sabendo que ele estava certo, que antes dele sonhar aquele sonho misterioso, ele realmente estava pensando no futuro do seu império e que iria acontecer dali para frente. Então, a revelação de Deus foi maior do que ele pediu. Pediu 2 coisas e ele deu 3.
Esse é o Deus que nós temos, o Deus revelador de mistérios. Então, Daniel disse: o Senhor estava pensando muito sobre o futuro e Deus resolveu te mostrar os eventos futuros. Eu recebi a interpretação do sonho e agora saberá o que quer dizer os pensamentos que passaram por sua mente. Então essa história, ou pelo menos essa parte da história que eu vou contar hoje, revela a diferença entre o coração de um homem temente a Deus, Daniel, e um homem incrédulo. E aqui eu não estou falando de Nabucodonosor, e sim de Arioque. Dá para a gente perceber a diferença do coração temente ao Senhor, convertido, e o coração incrédulo. Então primeiro vemos Arioque, um incrédulo aqui em ação na história. Versículos 24 a 26, o coração do incrédulo. Então Arioque, lendo 25 em diante, né? Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Vemos aí a palavra depressa. Então Arioque, depressa. Depressa tem uma conotação de envolvimento emocional de Arioque, pois ele foi que fez os arranjos necessários para levar o jovem diante do rei. É claro, ele era o chefe da guarda, foi lá para pegar os meninos para executar, e Daniel foi corajoso e conseguiu falar com ele. E a partir daí começou a ter um envolvimento com Daniel. Então essa palavra depressa aí, né, indica esse envolvimento emocional. Fica notório que Arioque buscava crédito para si quando disse achei. Ele não tinha encontrado Daniel, porque uma coisa é alguém preocupado com as pessoas que iriam morrer e sair se procurando. Não, mas alguém tem que revelar esse sonho, tem que conseguir responder o que o rei está querendo. Vamos procurar, talvez os que não estavam todos os sábios ali, vamos procurar alguém. Saiu procurando, e Daniel, que não estava sabendo nada da história, porque realmente eles não estavam, e aí ele começa a perguntar, e Daniel fala: não, vamos ver se eu vou orar e tudo mais. Aí sim ele teria achado, mas não foi o caso. Ele foi para buscá-los para executar. Essa era a intenção dele. E Daniel que foi corajoso, né, e o questionou por que o rei estava sendo tão severo com aquele mandato. Então, nós vimos aqui que o ser humano, ele sempre está pronto para se autovalorizar, merecendo ou não. Nesse caso aqui, ele achou que, de fato, ele poderia levar crédito naquela história. Ele, claro que não merecia, mas ele deixou bem claro ali na sua expressão: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, que vai revelar ao rei a interpretação. O ser humano geralmente é assim. Se tiver uma oportunidade para ser o pai da criança, que a gente fala, a gente vê isso nos nossos dias, né? A questão aí da cura, do medicamento. O medicamento existe já há bastante tempo e sempre tem foi eu que indiquei, que vi esse remédio e tal, e todo mundo quer ser o pai da criança e pegar crédito para si. Também a frase aí, o qual revelará, eram as palavras que o rei queria ouvir. Talvez Nabucodonosor tivesse dúvidas se realmente alguém pudesse fazer aquilo que ele pediu. Então por isso ele perguntou: tu podes? O rei perguntou diretamente acerca da habilidade de Daniel em relação àquilo que ele estava pedindo. Então deve ser observado também que ele mencionou
a ordem que ele queria, né? Tanto o sonho quanto a sua interpretação. Foi o que ele exigiu dos sábios como prova de que poderiam oferecer a interpretação correta. Por isso exigiu o mesmo de Daniel. Agora, veremos Daniel entrando em ação. Nós vimos o incrédulo entrando em ação. Ele se mostrando, tentando ganhar crédito para si. Daniel entrando em ação. De fato, aquele que iria revelar o sonho e dar a interpretação. Então, o coração de um convertido, de alguém que é temente ao Senhor, versículos 27 a 30. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Daniel, logo de início, deixou claro a quem deveria ser dado o crédito: a Deus, ao Deus do céu. O versículo 30 enfatiza esse fato. A humildade sempre agrada a Deus. Fica evidente o contraste aqui direto com Arioque e a sua atitude de se autovalorizar. Enquanto Arioque chegou lá e falou: eu achei, a tendência do ser humano, eu fiz isso. Daniel ali se mostrou humilde e deu crédito ao Senhor. De fato, tudo que nós fazemos nessa vida, todo o crédito, toda a honra, toda a glória, pertence ao Senhor. E devemos agir assim. Isso deve fazer parte da do nosso entendimento a respeito de Deus, e devemos ser humildes ao ponto de reconhecer isso, que nada somos sem Ele. O versículo 27, o termo astrólogos, aparece aí pela primeira vez. Os outros magos, encantadores, feiticeiros, os outros termos usados no capítulo 1, no começo desse capítulo, apareceram antes, mas essa é a primeira vez que aparece astrólogo, que significa os que decidem ou os que determinam o destino. Um termo geral usado muito aqui no livro eram sábios. Então, inclusive eu usei muito isso para falar os sábios. E quando a gente fala sábios aqui nesse contexto, está se referindo a todos aqueles que eram magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, todos, um pacote, termo geral. Mas interessante que aqui Daniel fez uma separação, porque a generalização poderia excluir um ou outro. Por isso ele deu nome aos bois, porque se ele simplesmente fala os sábios, alguém poderia falar: não, os magos, os sábios encantadores, ou os sábios astrólogos. Ele não especificou. Ele fez uma generalização, mas não necessariamente que os astrólogos não sabiam. É que não deu tempo suficiente para eles conseguirem. Mas quando ele deu o nome aos bois, falou: ninguém, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Aí ele não usou o termo genérico, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Daniel começou com a declaração dos próprios sábios, que
Alô? Agora sim. Ficou até mais forte, né? Acho que era a pilha que estava. Pensei que era a minha voz. Então Daniel começou com a declaração dos próprios sábios, que meros homens eram incapazes de dizer o segredo do rei. Foi isso que eles falaram quando ele pediu. Falou, o que o senhor está pedindo? Nenhum rei nunca pediu isso, por mais poderoso que fosse. E eles falaram, nós somos incapazes e ninguém pode fazer, a não ser que os deuses façam. E eles não moram aqui na terra, foi isso que eles falaram. E ele começou justamente com a declaração deles, dos próprios sábios. E acrescentou, mas há um Deus no céu, que revela os mistérios. Mas foi uma observação para enfatizar que os deuses da Babilônia, através dos seus representantes, seriam incapazes de fazer aquilo que somente poderia fazer. Ele foi direto ao ponto ao dizer que a informação que estava prestes a dar era devida ao seu Deus e não a si mesmo. Ao dizer Deus no céu, Daniel distinguiu o Deus verdadeiro dos deuses babilônicos. Isso podemos ver a coragem aqui de Daniel. Daniel foi corajoso ao fazer essa distinção, mostrando a superioridade total do seu Deus acima dos falsos deuses do rei. Mas ele não podia perder aquela oportunidade. Era uma grande oportunidade de testemunhar sobre o Deus do céu. E Daniel ousou aproveitá-la. Ele então disse que Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Essa expressão nos últimos dias é usada 14 vezes no Antigo Testamento e refere-se à porção final de um período de tempo, conforme a natureza do sonho, e nós veremos isso no final do capítulo, versículos 44 e 45, o período aqui em vista é o reino milenar de Cristo, os últimos dias. Versículos 29 a 30 nós lemos: estando tu, ó rei, no leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da sua mente. Surgiram-te pensamentos. Provavelmente, isto não é uma referência ao próprio sonho, mas aqueles pensamentos que passaram pela mente pela mente do rei antes dele dormir naquela noite. Ele estava cogitando a respeito de como as coisas iriam se resolver no tocante ao seu vasto império. O que o futuro trataria. Ele estava preocupado com aquilo. Quando lemos, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, o mas para que indica a razão dupla da informação. Para que a interpretação fosse revelada, e 2, para que as questões do rei pudessem ser respondidas. E é claro, o rei foi usado para que nós também pudéssemos entender como Deus tem um propósito para esse mundo, e desde aquela época até hoje nós conseguimos traçar tudo o que aconteceu daqui para trás e ver que Ele realmente é o Senhor soberano sobre todos os eventos nesse mundo. Nessa história,
vemos a quem deve ser o devido reconhecimento. Daniel deu a Deus a honra mais elevada, como aquele que fizera a revelação. Mas ele também atribuiu a Nabucodonosor o segundo lugar de importância, como a figura central no pensamento de Deus ao dar a revelação. E pôs a si mesmo em terceiro lugar, como meramente aquele através de quem Deus dera a interpretação. Aqui nós vimos, por isso o título, devido reconhecimento. É claro, Deus em primeiro lugar, em todas as questões, toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Mas o ser humano que tem um coração corrompido, muitas vezes numa situação dessa, colocaria Deus em primeiro lugar e Ele em segundo lugar, porque Ele recebeu a revelação de Deus. Ele era mais importante do que o rei incrédulo. Então ele colocaria Deus, depois ele se colocaria, depois poderia falar ou nem falar do rei. Mas ele era um homem que reconhecia, que dava o devido reconhecimento a quem merecia. Deus em primeiro lugar, e o rei era uma autoridade. Era alguém que Deus permitiu que tivesse aquele posto. E por isso ele até o chamou de rei. Ele não foi arrogante nem um pouco. Ele foi respeitoso com o rei em todo o tempo, mesmo sabendo que Deus estava do lado dele. O rei não poderia fazer nada com ele se Deus não permitisse. Mas ele foi respeitoso com o rei. E depois se colocou em terceiro lugar. E não como aquela pessoa importante. Eu recebi a revelação. Olha o monte de sábio que estava aí, ninguém recebeu, mas para mim Deus deu. Deus, eu oro todo dia, eu oro várias vezes ao dia, e quando eu peço alguma coisa para Deus, Ele me responde. Ele não ficou com esse eu. Simplesmente se colocou no lugar. A terceira pessoa que foi usada meramente para cumprir os propósitos de Deus. É assim que nós devemos ser como cristãos. Quem tem um coração regenerado, convertido, sabe dar o devido reconhecimento. E não se engrandece ou se acha melhor do que os outros, mesmo quando faz alguma coisa muito importante como ele fez. Por falar em interpretação, que foi o que ele fez, na próxima mensagem nós falaremos então sobre o significado do sonho do rei e veremos em que parte do sonho nós estamos no momento. Porque é muito interessante ver como que todos os eventos históricos encaixam e, a meu ver, nós estamos bem no finalzinho ali daquela estátua, um determinado ponto. Se vocês, para aqueles que lembram, o pé mistura com ferro e barro, nós estamos bem aí nessa mistura, e significa então que o fim está próximo, porque não foi isso que foi revelado, que acontecerá nos últimos dias, aquilo se referindo ao milênio. Estamos bem próximos, porque todas as outras coisas já aconteceram. As pernas de ferro era o Império Babilônico, o Império Romano, e depois disso daí outros foram conquistando e chegou até nós. E nós veremos então mais ou menos aí onde eu acho que a gente está. Com a história de hoje, também podemos ver que o coração do homem é enganoso. Arioque, provavelmente, ele passou a acreditar que ele era o salvador da pátria. Ele não encontrou Daniel, simplesmente Daniel o procurou, mas do jeito que ele se apresentou ali, falando, eu achei, e provavelmente, a gente imaginando e conhecendo como é o coração do ser humano, ele deve ter continuado com essa história, dali para frente, achando que foi ele mesmo. Mas eu fui lá para executar, ele sabia.
Mas se eu não desse ouvido e tivesse matado ele, que o rei mandou matar. Mas como eu sou muito sábio, eu percebi que ele realmente tinha alguma coisa para falar, então eu arrumei as coisas para ele conversar com o rei. E provavelmente ele poderia até usar isso contra os sábios. Se não fosse eu ter levado Daniel lá para revelar os sonhos, vocês estariam todos mortos. Eu mesmo iria executar a morte de vocês. Não é difícil imaginar isso, porque o coração do homem é enganoso. E a pessoa acaba se achando aquilo que ela de fato não é. Essa história nos faz lembrar de Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O coração do homem é enganoso. Quem é convertido ainda continua com o coração enganoso, porque ainda continua pecador. E por isso nós temos aí a exortação para despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Temos que abandonar isso e nos revestir do novo homem, que foi criado em justiça por Deus e retidão, procedentes da verdade. E a verdade não é enganosa. Quanto mais nos revestirmos do novo homem, mais justiça teremos, mais retos seremos, mais verdadeiros seremos com as nossas atitudes e as coisas que nós fazemos. E não andaremos com um coração enganoso, pensando aquilo que de fato não somos. Vamos ser como Daniel, quando tiver que dar honra a alguém, se colocar no lugar que deve ser colocado, nós vamos conseguir fazer sem nenhum problema, porque o coração não vai ser enganoso. O coração de Daniel não era enganoso, ele sabia quem ele era e o que Deus estava fazendo naquele instante e quem merecia honra naquele momento. Podemos pensar em 3 tipos de pessoas aqui, voltando para os nossos dias. Aqueles que são totalmente cegos, que não conseguem enxergar as verdades sobre a salvação, não conseguem enxergar as verdades que a Bíblia ensina, tem um coração totalmente enganoso e, além de tudo, é cego, não enxerga. Mas existem também os que enxergam a verdade e os que acham que enxergam a verdade. Os que enxergam a verdade é aquele que tem um coração convertido, como o de Daniel, e sabe exatamente o que é certo e se coloca no lugar devido. Mas existem aqueles que acham que enxergam a verdade. São aqueles que têm um coração enganoso, convertido sim, mas ainda enganoso, porque não se revestiu do novo homem. Então pensam que estão enxergando a verdade, que conhecem a verdade, que da maneira como agem é a maneira correta, mas estão vivendo de acordo com o seu coração enganoso, de acordo com o achismo, e não de acordo com o que a Bíblia e a palavra de Deus diz. Esses 3 grupos de pessoas é bem evidente nos nossos dias. Os que não enxergam, os incrédulos, de fato, só Deus mesmo para mudar essa situação. Aqueles que enxergam, que de fato sabem que são convertidos e que toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus e sabe se colocar no seu lugar e trabalha para a obra do Senhor. E infelizmente aqueles que são salvos, mas não sabem proceder como verdadeiros cristãos. E a pergunta que eu faço
A que grupo você pertence? Se estiver no grupo do totalmente cego, você precisa dar ouvidos à palavra do Senhor, ouvir o Espírito Santo e ouvir o Evangelho para se converter. Se você está no grupo dos que enxergam, isso é muito bom. É motivo para dar glórias a Deus todos os dias, como nós vimos aqui nessa história de Daniel, no momento em que ele teve a visão e a revelação do sonho, ele conseguiu ver tudo o que ia acontecer na história da humanidade até o final. Ele conseguiu enxergar tudo isso, e nós conseguimos enxergar tudo isso. Ele teve uma visão, mas hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia nos revela tudo, nós sabemos o final da história, está em Apocalipse. Você consegue enxergar essa verdade, porque tem muitas pessoas que têm a mesma Bíblia, mas não enxergam as verdades. Mas você enxerga. Então, se você está nesse grupo, tem motivo de todos os dias confiar em Deus, louvar o santo nome dEle, levantar todos os dias agradecendo por saber a verdade e poder viver nessa verdade. Agora, se você está naquele grupo que acha que enxerga a verdade, que não tem certeza, ainda está em cima do muro, então o conselho que eu dou é: siga as instruções da palavra de Deus, leia, procure aprender mais a respeito de Deus, procure ter mais comunhão com Ele através da oração, procure ter mais comunhão com pessoas que enxergam a verdade, para que essas pessoas possam te ajudar a enxergar também melhor os preceitos da palavra de Deus. E assim, juntos podemos louvar o nosso Deus por tudo o que Ele é. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Vemos na Tua palavra que o Senhor é o Senhor o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela mistérios, aquele que é capaz de fazer todas as coisas. O Senhor controla todos os eventos desse mundo. Estamos passando num período da história que o mundo inteiro está sendo afetado, mas o Senhor já sabia disso. Está tudo de acordo com os propósitos do Senhor. Mais para frente vamos olhar para trás e ver o que o Senhor fez com todas essas coisas que estão acontecendo hoje, que nós que somos limitados não conseguimos enxergar. Mas uma coisa nós podemos louvar ao Senhor todos os dias, porque sabemos que o Senhor está no controle. O Senhor é o Deus da sabedoria, o Senhor é o Deus do poder, é aquele que nós podemos confiar totalmente, plenamente, todos os dias das nossas vidas. Que assim seja a vida de todos os membros dessa igreja, que possamos testemunhar as pessoas desse mundo como Daniel ousou testemunhar para o rei Nabucodonosor sobre o Deus do céu. Que assim possamos fazer também, ousar ser testemunhas fiéis do Senhor nesse mundo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.